mano, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós mudamos aqui um pouquinho o quadro, enfim. Minha casa tá em obra, tá uma loucura. E aí eu tive que dar um jeito pra colocar o quadro, tá? Bom, mas hoje nós falaremos sobre o último assunto a ser trabalhado para a prova, tá? Então hoje nós trabalharemos o assunto adjunto adverbial. Nós vimos que o adjunto adnominal é o termo que especifica, né, determina um substantivo. Agora nós vamos falar sobre o adjunto adverbial. Bom, e aqui eu vou ficar com o meu celular, porque é a folhinha de vocês, ok? Vou lendo, vou explicando, como eu sempre faço, tá? Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de causa, finalidade, enfim. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Então, o adjunto adverbial, ele modifica um verbo, um adjetivo, um adjetivo ou ainda um outro advérbio. E aí eu vou fornecer algumas frases para que a gente consiga visualizar com mais facilidade. Vamos lá. Eles se respeitam muito. Eles se respeitam muito. Essa é a primeira frase da folha. A segunda é: seu projeto é muito interessante. E por fim, o time jogou muito mal. Bom, vejamos. Aqui nós temos três frases. O que eu disse? Que o adjunto adverbial é um termo também acessório, tá? Eu acho que eu nem coloquei isso aqui. Eu botei só o termo da oração, mas não tem problema. Nós temos alguns termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Aposto só para o ano que vem, tá? Bom, então o adjunto adverbial é um termo da oração que indica uma circunstância. Pode ser de tempo, pode ser de causa, pode ser de lugar, pode ser de assunto. Enfim, ele tem a função de passar a ideia de circunstância, certo? E o que é que o adjunto adverbial faz? Ele modifica, assim como o advérbio, tá? E aí eu já falo uma coisa. Advérbio é classe gramatical. Adjunto adverbial é função sintática. Lembra que quando nós trabalhamos adjunto adnominal, eu disse que adjunto adnominal era a função sintática e que as classes gramaticais poderiam ser artigo, pronome, adjetivo e assim sucessivamente? O mesmo acontece com adjunto adverbial. Adjunto adverbial, função sintática, advérbio, classe gramatical. Okay? E aí, eu cismei com locução adverbial, tá? O que o adjunto adverbial faz? Ele modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou ainda de outro advérbio, tá? Então, vamos analisar a primeira frase. A primeira diz o seguinte: eles se respeitam muito. Então, vejamos. Dentro dessa frase, ele precisa modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, o adjunto adverbial não vai estar ligado a um substantivo, tá? Ele vai estar sempre ligado a um verbo, um adjetivo ou ainda outro advérbio, tá? Eles se respeitam, faz sentido? Faz. Mas eles apenas se respeitam? Não, eles se respeitam muito. Então, muito... Deixa eu passar pra cá. Tá meio apertadinho. Deixa eu só... por aqui arrastando cama, enfim. Mas vamos lá. Eles não apenas se respeitam, mas se respeitam muito. Então, muito está dando uma ideia de quê? De intensidade em cima de quem? Do verbo, concordam? Então, ele está modificando o sentido de quem aqui? De um verbo. Tranquilo? No segundo exemplo, seu projeto é muito interessante. Qual a ideia principal aqui?
que o seu projeto, ele é interessante, certo? O seu projeto não é muito, o seu projeto é interessante. Então, é importante que a gente consiga perceber as ideias principais. Então, aqui, por exemplo, aqui eles se respeitam, ok? Essa é a ideia principal. Muito tá dando uma ideia de intensidade. Intensificando quem? O sentido de um verbo. No segundo exemplo, nós temos que o seu projeto, ele é muito interessante. Ele não é apenas interessante, mas ele é muito interessante. Então, muito aqui está fazendo o quê? Também intensificando o sentido de uma outra palavra. Mas essa palavra é interessante. Interessante não é verbo, mas um adjetivo. Tranquilo? O seu projeto, ele não é interessante, ele é muito interessante. Então, aqui eu utilizei um adjunto, vou botar ADV, tá bom? Que é adjunto adverbial. A mesma coisa aqui, ADV, tranquilo? Que é adjunto adverbial, tranquilo? No terceiro exemplo, o time jogou muito mal. O time não jogou mal, ele jogou muito mal. Então aqui eu também estou intensificando o sentido de quem? De mal, que é advérbio, tranquilo? Vou botar aqui, isso aqui é um advérbio. Muito está intensificando quem? O sentido desse advérbio. Então isso aqui é esse é o nosso adjunto adverbial. Tranquilo? Então vejamos. O adjunto adverbial passa a ideia de circunstância, transmite a ideia de circunstância, tá? Aqui é de que eles se respeitam muito, aqui tem a ideia de intensidade, e essa intensidade se repete nos outros dois exemplos, ok? Só que aqui, no primeiro exemplo, nós temos a modificação de um verbo, no segundo exemplo, nós temos a modificação de um adjetivo, e por último, há uma modificação em mal, que é advérbio. Tranquilo? Então, o adjunto adverbial modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou ainda de outro advérbio. Tranquilo? Bom, vamos prosseguir. Tô segurando o quadro, tá difícil, gente. Mas vamos lá. Bom, vamos ver o próximo exemplo aqui. Só um minutinho, por favor. Nessas três orações, acabei apagando eles, mas vocês podem olhar na folhinha. Muito é adjunto adverbial de intensidade, porque justamente eles não apenas se respeitam, mas eles se respeitam muito. A gente intensifica aquele sentido do respeito por meio de uma outra palavrinha, que é o nosso adjunto adverbial de intensidade, nesse caso aí, tá? No primeiro caso, ou seja, eles se respeitam muito, o adjunto intensifica a forma verbal respeito. Então, eles não apenas se respeitam, mas se respeitam muito, que é núcleo do predicado verbal. No segundo exemplo, lembrando que no predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo, tá? Por isso é que ele falou que intensifica o sentido do núcleo do predicado. No segundo, intensifica o adjetivo interessante. O seu projeto não é apenas interessante, ele é muito interessante. Então, houve aí uma intensidade maior nessa informação, o quê? De dizer que ele não é apenas interessante, mas que ele é muito interessante, ok? Que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Bem, mal, são adjuntos adverbiais de modo, tá? Veja o exemplo abaixo. Agora vamos trabalhar com um próximo exemplo. Vamos lá. Amanhã voltarei de bicicleta. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Acho que é isso, né? Bom, aí nós temos alguns termos em destaque. Amanhã
de bicicleta e aquela velha praça. Não é isso? É. Vamos lá. Gente, amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. O que nós temos aqui? Eu deixei algumas palavrinhas em destaque. Essas palavras em destaque são adjuntos adverbiais, ok? Bom, amanhã, aqui eu estou indicando o quê? Qual é a noção que amanhã me transmite? Amanhã me passa a noção de quê? De adjunto adverbial de tempo. Tranquilo? Voltarei de bicicleta. Não apenas voltarei, mas voltarei o quê? De bicicleta. Então, esse de bicicleta funciona como adjunto adverbial de meio. Não é o modo, tá? É o meio que ele vai utilizar para voltar, tá? É diferente de você dizer mal, bem, aí são adjuntos adverbiais de modo. Mas de bicicleta, de ônibus, de avião e assim sucessivamente, são adjuntos adverbiais de meio, tá? É o meio que você utiliza para chegar a algum lugar. Bom, aquela velha praça. Bom, antes de eu falar de aquela velha praça, quero falar sobre o aquela aqui com o acento grave. O acento grave é aquele que a gente usa para o lado esquerdo, porque para o lado direito nós temos o acento agudo, tá? E aí, a gente, nesse caso aqui, tem um acento que é indicativo de crase, que é um assunto que nós só trabalharemos no próximo ano, tá? Mas aqui eu quero dizer que amanhã voltarei de bicicleta aquela. Em vez de eu falar aquela, eu junto a mais aquela. Por isso é que nós temos aí o aquela com acento grave, tá? Não é a mesma coisa de, por exemplo, eu chegar e falar aquela menina está doente. Não, eu não falo aquela menina. Mas aqui dá a ideia de que amanhã voltarei vou a algum lugar. Então, voltarei de bicicleta aquela velha praça. Tranquilo? Mas eu não vou entrar nesse mérito não. Foi só para explicar o motivo do acento que acontece na palavra, no pronome aquela, em algumas situações, tá? Mas claro, é assunto para o próximo ano. Prosseguindo. Então, eu voltarei de bicicleta, o quê? Aquela velha praça. Eu voltarei pra lá, vou pra esse lugar novamente. Então vejamos, aquela velha praça só pode ser o quê? Adjunto adverbial de lugar, certo? Se vocês observarem, amanhã, essa noção de tempo está relacionado aqui ao verbo. O de bicicleta, não apenas voltarei, amanhã voltarei àquela velha praça. Não apenas voltarei, mas voltarei de bicicleta, que também está ligado ao nosso verbo. Voltarei de bicicleta àquela velha praça. Então, aquela velha praça também está ligado à nossa estrutura aqui de adjunto adverbial de meio, ok? Bom, então aqui nós temos amanhã como adjunto adverbial de tempo, de bicicleta adjunto adverbial de meio e por fim aquela velha praça adjunto adverbial de lugar, ok? São as circunstâncias que essas palavras transmitem. Amanhã dá uma ideia o quê? Justamente de quê? De tempo, ok? De bicicleta, como eu falei, é o meio que nós vamos utilizar para retornar, ok? Para voltar. Por fim, aquela velha praça é o quê? É um transporte? Não, é um lugar. Por isso, é adjunto adverbial de lugar. Tranquilo até aqui? Bom, prosseguindo.